Então, em primeiro lugar, eu perguntei para o presidente Bolsonaro o estado de saúde dele, né? Dava para ver que ele realmente não parava de soluçar. E não é só o soluço, né? Isso tudo é uma consequência, né? Ele toma um medicamento, daí tem o reflexo do medicamento. Então, o presidente realmente, ele não tem paz, assim, no sentido de que ele está conversando e fica soluçando, né? A crise pior foi ontem, né? Ele chegou a comentar que às vezes fica de 15 a 20 segundos sem respirar, porque tranca aqui, né? Nesse estado de auge do soluço. Então, é uma situação de saúde bem delicada. Como o médico esteve aqui, ou ele está um pouco melhor agora, mas de noite que dá a crise de forma aguda. Então, agora de tarde ele estava bem, mas considerando que conforme o passar do dia, o presidente vai se intensificando esse estado. Então, realmente ele está de sobreaviso aí com a parte médica por conta dessa situação. Então, esse foi o primeiro assunto, né, da situação de saúde dele. Não, e depois a gente conversou principalmente sobre a situação que estamos vivendo com relação à anistia. Ele frisou muito essa questão da anistia, que ele, por exemplo, tem a condenação por formação de grupo armado, sendo que não havia nenhuma arma, né, organização, como se fosse uma organização de grupo armado. Ele estava a 7 mil quilômetros daqui, não tinha nenhum poder sobre a situação que estava acontecendo e ele recebeu essa condenação. Então, o presidente acredita firmemente de que a anistia seja a única forma de solucionar. Que dosimetria não vai pacificar o país. Isso foi uma das coisas que ele mais enfatizou, tendo em vista que nós temos mais de 400 pessoas hoje fora, exiladas do país, na Argentina, no Paraguai, na Europa. Ele frisou principalmente essas pessoas que hoje sofrem com essas condenações absurdas, e ele frisou muito na importância de aprovarmos um texto que realmente libere essas pessoas para que voltem a ter uma vida normal, né? Até porque uma dosimetria, né, isso é uma opinião minha, ela não vai limpar o CPF da pessoa. A pessoa vai ter uma espécie de benefício de diminuição da pena, mas não vai resolver o problema. Então, ele frisou muito essa questão também de que os anistiados de ontem, hoje são contra a anistia. E que isso é uma incongruência, uma contradição, e que a anistia é a única forma de pacificar o país. Esse foi o segundo assunto, né? Líder, a senhora falou sobre pessoas que estão exiladas e uma pessoa que tem falado que se considera exilado, não por conta do 8 de janeiro, mas é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi cotado para assumir a liderança da minoria. Não foi possível, e quanto a isso, vocês conversaram alguma coisa ou o partido tem uma outra solução para que não siga a cassação de Eduardo Bolsonaro? Olha, nós deixamos o presidente ciente de que a gente recorreu da decisão da minoria, né? Nós entendemos que é um direito das bancadas de indicarem os seus líderes. Portanto, por mais que o presidente Hugo Malta tenha decidido rejeitar essa nossa transferência de liderança da minoria para o Eduardo, nós recorremos à decisão para que a mesa, ou seja, o colegiado, decida acerca disso. E iremos cobrar o presidente Hugo Malta sobre essa decisão. Hoje não tivemos a reunião de líderes, que foi cancelada, mas assim que eu for para a Câmara, vou cobrar o presidente que submeta a voto, então, e não deixe parado na mesa, porque esse é um pedido que a gente tem uma certa urgência, sim. Teve alguma conversa sobre 2026? Sobre o Senado por Santa Catarina? Nós conversamos sobre a questão do Senado em Santa Catarina. O presidente falou que eu estou aparecendo bem nas pesquisas e que a decisão é minha se eu vou concorrer ou não. E ele viu as pesquisas, ele acha que eu estou bem e que cabe a mim decidir se eu vou concorrer ou não. E eu tenho o apoio dele. Independente da decisão que eu tomar, eu vou ter o apoio dele, que isso para mim é o mais importante, né? Então a senhora sai como favorita dele no momento? Então, o presidente enfatizou a questão que ele lançou o Carlos, né, que uma vaga ele indicou, outra vaga o Jorginho indicou. Tem a questão do Amin, né, que inclusive estará aqui amanhã, que é uma pessoa que a gente respeita muito. Todos têm o direito de concorrer. Mas ele, olhando a pesquisa, vendo que eu estou em segundo lugar nas pesquisas, ele falou, olha, Caroline, a decisão é tua, se você concorrer, você vai ter meu apoio também. Então, ele me deixou bem à vontade com relação a isso, isso me deixou muito feliz, né? Quem estava acompanhado no momento na residência? Não, ele estava sozinho, né, só com seguranças, e depois chegou o advogado dele, né, para falar das questões processuais dele. E daí eu encerrei a reunião e ele foi falar com o advogado.